Salve, salve, eu sou o Leloy e vocês estão na Cálido TV, meu. Já de início, chega no like aí pra ajudar a gente. Vai estar também aí disponível no Spotify. E hoje, é claro, né, meu? Tô aqui com o nosso parceiro Jorge Oliveira. Salve aí, Jorge. Salve, Lê. Beleza, mano? Obrigado aí pelo espaço aí, por essa ideia. Feliz aí, meu. Mais um episódio aí do Quebrada no Clima. Quem diria, hein? Ó, conexão São Paulo, Rio de Janeiro aí. Por favor, Conexão. apresente nossa convidada aí, por favor, Jorge. Pô, ó, feliz, hein? Quebrada no Clima hoje tá recebendo aí uma pessoa muito especial. Vamos lá, né? Vou começar aqui descrevendo aqui o grande currículo dela. Tive que resumir um pouco aqui para conseguir aí participar. Vamos lá. Nossa convidada, ela é moradora do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ela é coordenadora de engajamento e justiça climática do Climate Reality Brasil, formada em serviço social pela URFJ. E aí ela é mãe do Cauê. Cauê, 3 anos de idade, garotão aí. E ela também é mobilizadora social. E ela é criadora do Slam Maré Cheia. Poeta, gosta de praia como boa carioca. Seja bem-vinda, Isadora Gran. Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada. Salve, salve, gente. Licença para chegar. Chego agradecendo o convite de vocês. Valeu. Satisfação estar aqui com vocês hoje para a gente trocar aí muita figurinha sobre clima, quebrada, justiça climática. Ó, vamos. Poxa, prazer nosso aí. Obrigado aí por aceitar conversar, trocar essa ideia aqui. Pra gente é muito importante, né? Discutir, trocar experiência e falar, né, meu? O que tem a ver quebrada, o que tem a ver essa questão de clima. Parece coisas tão diferentes e está aqui para conversar hoje um pouquinho. Isadora, como que surgiu o seu interesse aí por essa área ambiental, por esse tema? Como que foi isso para você? Ó, primeiro, eu tenho que falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou mogiana, de Mogi das Cruzes. Que legal, conheço, olha aí. Eu tô há 7 anos no Rio, mas eu sou de Mogi, mais especificamente da quebrada de César de Souza, lá no PF. Como diz a galera de lá, extremo fundão-leste. Eu sei que vocês são da ZL também. Que legal. Então, é de lá que eu venho. Mas, então assim, e a minha mãe mora numa área já meio rural, né? Tem é tipo umas granjas que fala, que é tipo uma galera que tem um sítio e aí faz várias casinhas e aluga as casinhas. Então, eu cresci já nesse contato mais com subindo em árvore e tal. Mas eu nunca, sei lá, nunca pensei em estudar ou qualquer coisa assim, né, dentro da área ambiental, na verdade, né? Eu sou assistente social. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar, porque passei pelo Enem na UFRJ aqui, aí vim estudar, trabalhar. E aí eu sempre via essas coisas muito separadas, sabe? Para mim era tipo assim, esse negócio de meio ambiente ou, sei lá, umas áreas mais biológicas, exatas, não é para mim. Eu sou do social, eu quero saber de gente, eu quero saber das pessoas. E eu sempre via isso muito separado. Então, o meu contato com a área ambiental e climática, mais especificamente, foi no trabalho, na verdade. Assim, eu caí de paraquedas no Climate em 2017, porque vi essa vaga de assistente de engajamento na época. E aí eu fui, assim, tipo, para entrevista. Eu não sabia nada de clima, assim, não tinha muita experiência com a área climática. E aí acabei ficando no trabalho e tal, e é muito louco, assim, eu tava ouvindo os outros episódios que vocês estavam falando do podcast, e aí eu tava viajando nisso, né, porque eu tenho muito essa reflexão, olhando para minha trajetória mesmo com esse tema, assim, porque eu sinto que eu demorei muito para me conectar com ele. Eu tava trabalhando com ele, mas para mim era uma coisa ainda muito distante do que da minha realidade, do que eu achava urgente, sabe? Porque eu venho
de uma outra militância, assim. Na época que eu entrei no Climate, eu estava na militância de favela aqui no Rio. Em 2017 teve o Fórum de Mães e Familiares de Vítimas do Estado. Então, muito nessa pegada do tipo, outras pautas, sabe? De genocídio da juventude preta e favelada e tal. E aí, para mim, era muito difícil entender a urgência da questão climática diante disso, sabe? Tipo, pensava, caraca, mano, a gente tá falando do clima que vai mudar no futuro, enquanto a galera tá morrendo agora, sabe? De bala. E aí foi muito tempo, assim, que eu precisei para fazer essa conexão e entender a importância também de olhar para a questão climática e, na verdade, que as coisas não são separadas, né? Eu acho que, na verdade, para mim, foi a grande chave, assim, que o grande lance da mudança climática é que ela vai impactar todo o resto. Então, tipo, entender essa conexão é importante pra caraca também. E... Enfim, acho que é um pouco isso, assim, uma coisa que eu tava pensando também nessa coisa, que eu acho que eu demorei, que eu ficava me cobrando também. Caraca, demorei muito assim, eu até entendi o que era mudança climática, mas para dizer que isso era uma causa que eu acredito, que eu acho importante, sabe? Tipo, levar para mim mesmo, demorei. E eu acho que também foi por causa dos referenciais, sabe? E eu vejo isso mudando um pouco agora, assim, desde que eu entrei lá, 5, agora vai fazer 6 anos atrás. Eu ainda via, tipo, porque todo mundo que eu via falando disso eram pessoas com quem eu não me conectava. Porque eu sentia que era muito distante, sabe? Então, eu acho que a importância também da gente estar aqui hoje, do trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Porque eu acho que talvez se tivesse mais esses referenciais, minha chave ia ter virado muito mais rápido. Tá vendo? Tá vendo, Jorge? Isso é interessante, porque é exatamente isso. Parece que é um assunto que não diz respeito a gente, né? A gente, na quebrada, a gente tem coisas muito mais urgentes, né? Que a gente imagina, e parece que esse é um assunto que não se conecta, né? E assim, quando a gente vê vocês, adora o seu trabalho, aquilo que você faz todo sentido pra gente, porque é exatamente isso, é alguém que conhece, que tem esses desafios no dia a dia e que consegue integrar essa reflexão também, né? Essa militância também, que é diferente, né? Então a gente está aqui para aprender, né? Continuar nesse bate-papo. Quando você começou trabalhando aí nessa área climática, como que foi para você participar das discussões, de grupos? Como que foi seu acesso a esse tipo de informação? Como que, né, esse primeiro choque, você começa a trabalhar você já tem uma vivência de militância, como você falou, coisas urgentes, né? Coisas assim de vida ou morte agora, né? Já. E aí, como que foi você começar a participar dessas discussões, estar nesses espaços, né? A acessão dessa informação, como que você se sentiu aí nesse novo mundo aí? Então, como eu falei, no início eu acho que eu ficava meio desconectada mesmo, assim, sabe? Tipo, isso aqui é meu trampo, isso aqui é o que eu amo fazer, sabe? No sentido de cuidar, assim, no início, porque eu não me conectava, assim. E aí, tinha muita, tipo, linguagens muito técnicas, por exemplo, da parte científica, que é fundamental, né? Entender o fundamento lá da ciência e tal, mas não comunica com todo mundo. E assim, tipo, pouco desse humano, sabe? Pouco do que eu falei, que eu separava, né? Tipo, eu sempre tive isso. Eu gosto de gente, eu gosto de estudar, de pensar, de trabalhar com gente. E aí tinha muito pouco disso, assim, nas discussões, sabe? E mesmo quando tinha, tipo... Era, tipo, majoritariamente pessoas brancas de classe média alta que tinha outras realidades, assim, até nos exemplos de impactos e da forma com que colocava o assunto, sabe? Então, e tem isso, né? Eu acho que até isso é uma coisa que eu sempre
eu sempre fico questionando, até hoje, assim, eu acho que hoje eu já mudei muito, né, meu pensamento, eu acho que é fundamental, com certeza. A gente vai falar mais disso hoje, com certeza, também. Mas, assim, essa questão da urgência, né, porque eu ainda penso em algum grau o quanto que, tipo, por que a pauta climática é uma pauta muito europeia, por exemplo, né, porque Sim. talvez não tenham outras questões que são tão urgentes para serem lidadas ali no cotidiano, que a galera tem mais condição de focar totalmente sua militância nessa parte, sabe? Enquanto aqui, eu não acredito que a gente consiga fazer uma militância climática, ponto. Eu acho que, para mim, no Brasil, a militância só faz sentido se ela for uma militância climática que seja contextualizada com todo o resto, sabe? Eu acho que só faz sentido se a gente entender sobre racismo ambiental e climático, sobre a questão de gênero, sobre questão de classe, enfim, todas as desigualdades que pesam pra caralho, não dá pra desconectar as coisas, sabe? Mas não sei A se gente não tem o básico, né? A gente tem o básico que não foi feito, né, Isadora? E aí, geralmente é essa desconexão, né? Quando vem esse assunto do tipo, cara, a gente tá falando, tipo, já tá aqui, né? A gente não tem o que deveria ter, né? Sim. E tem uma outra parada também que é muito louca, assim. Porque às vezes eu também fico viajando num bagulho que é tipo. E também não sei se a gente tem que assumir essa responsa, sabe? Porque é isso. Quem tá ali vendendo almoço pra ter na janta e nesse corre, assim, não é quem é responsável pelo que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo, porque diz respeito a gente, e quem vai se ferrar primeiro é quem já está ferrado, assim, isso é certo, sabe? Quem já está sofrendo, quem já pro lado que a balança já pesa mais é quem vai ser mais impactado, isso é fato. Então, a gente tem que entender, né, isso, e eu acredito muito no nós por nós também. Eu acho que também não adianta ficar esperando uma solução ou eles se responsabilizarem pela parada, sabe? Porque é isso. Também a gente vai ficar vai ser impactado, vai perder vidas nesse processo, esperando pessoas que não estão sendo ainda impactadas fazer alguma coisa por nós. Não adianta. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito injusto, né? Eu acho que é daí essa justiça que a gente pede, porque é isso, aí a gente tem que fazer uma parada sobre uma coisa que a gente nem tá se responsabilizando. Tipo, uma das coisas mais importantes, né, a nível individual, por exemplo, que uma pessoa pode fazer é não comer carne vermelha. Porque é um grande emissor. A gente já não come, muitas vezes, o preço que tá a carne vermelha. Eu reduzi pra caraca, quase não como mais. Tipo... Sabe? Então, o seu carro, reduzir sua pegada de carbono no avião, nas suas viagens de avião, no seu carro. A maioria da população brasileira não tem carro, sabe? Então, acho que também é importante, sempre que a gente olhar para isso, da perspectiva da quebrada, né, entender também que não vamos cair nesse papo de que eu preciso... sabe, ter muito cuidado com o meu consumo, porque, claro, é importante a gente se responsabilizar, né? Mas, assim, a gente não é o principal responsável, sabe? Ai, não sei, é muita coisa. Eu também sinto isso. Eu também sinto isso. Que nem na questão sobre... Lógico que a gente tem que ter a consciência de água e tal. Mas a gente sabe que a indústria consome... acho que é mais de 80% do consumo de água das grandes cidades é da indústria, não da população em si, né? Então, com certeza, o que você falou faz total sentido. E porque também tem um lance de criminalização, né? De que é o pobre que é sujo, que joga lixo no chão, sabe? Nas áreas periféricas que tem lá o lixo lá jogado, sabe? Como se fôssemos grandes responsáveis também, enquanto se você pegar para ver os números e os responsáveis pela mudança climática em si, tipo, a gente é muito pouco, é o que vocês falaram também já, a gente está pagando por um estilo de vida que não é o que a gente tem, assim.
Exatamente, né? Exatamente. Eu lembro de uma vez, Isadora, que minha mãe, ela já estava com problema de saúde e estava com dor num dia, estava com dor nas costas. E aí eu cheguei em casa e ela estava pegando água da máquina, assim, para reutilizar, né? Aquele balde pesado. Eu falei, mãe, você tá com dor nas costas. Ela, não, tô fazendo isso para economizar água. Eu fiquei tão bravo na hora, assim, internamente. Eu falei assim, porque, um detalhe, minha mãe foi ter uma máquina de lavar, tipo, fazia muito pouco tempo. Então, assim, a maioria das vezes ela lavando roupa na mão, no tanquinho. Era assim que a gente lavava roupa em casa. E aí ela se preocupando em reutilizar aquela água ali algumas vezes para lavar a roupa, aquela água mais limpa, depois para usar para lavar as coisas de casa. Eu falei, meu... E aí por que eu fiquei bravo? Porque no mesmo dia eu vi uma matéria na TV falando de uma empresa que gastava 500 mil litros de água por minuto. A gente estava falando de uma crise hídrica naquele local que a gente estava. Então é isso que você falou, né? Olha o descompasso, né, de responsabilidade, né, e de sofrimento, né? Porque a indústria não fica sem água, 500 mil litros de água por minuto, vai fechar a água na nossa casa, né, na casa de quem precisa. Então, falando sobre isso, me lembrei dessa história, né, de como que a gente acaba pegando essa responsabilidade, né, que não é nossa, né, e às vezes fica até mais pesado aí a nossa realidade por causa disso. E eu acho que aí também não é, então eu não sou responsável, então tô suavão aqui, vou fazer o que eu quiser, assim. Mas é entender mesmo, e aí a nossa parte é cobrar também, né? Enfim, o nós por nós, no sentido do que a gente pode construir, do que a gente pode se preservar no sentido de adaptação, que é o que eu tô trampando também, porque é isso, não adianta, os impactos já estão aí. Isso é uma coisa também que eu acho que muitas vezes a comunicação sobre mudança climática ainda chega para a gente no sentido de que é um futuro distante. E não é. É agora. Já está acontecendo. E já somos impactados, e se a gente não se preparar, seremos muito mais, sabe? Então, e assim, mesmo que... E o cenário não é esse, né? O cenário é um cenário pessimista de que, assim, as coisas não estão avançando para reverter o que está acontecendo, né? Então, beleza. Mas mesmo que acontece alguma coisa. Mesmo quiserem. Que a gente chegue lá, que a gente cumpra as metas que estão colocadas, né? Que a gente aumente a ambição das metas que estão colocadas. Mesmo assim, já tem aí algum grau de aumento, né, da média e tal, que já está dado, que já está colocado, e que a gente vai ter que lidar com isso e se adaptar. E vai ter mudança, né? A gente já está acontecendo as mudanças, né, Isadora? E vai continuar tendo, né? Essa adaptação, né? Isadora, você falando tudo isso, veio aqui um pouco... Pode falar, Lê. Fala aí. Não. Aqui ó que legal, que nós ia falar para você falasse pra gente um pouco sobre o que é justiça climática. Mas, Jorge, até agora ela só tá falando disso. Isso aí é justiça climática do que ela tá fazendo, né? Exatamente. Então, pode concluir. Você falou sobre justiça climática, exatamente isso. Você trouxe pra gente o que é isso. Isso é um assunto que pra gente é isso, né? O que é isso, né? A ideia do podcast é justamente isso, a gente trocar essa ideia e esclarecer alguns termos, né? Então, você falou sobre a injustiça climática e toda essa questão, e assim, você é coordenadora de engajamento lá no Climate, né? E justiça climática. Se fosse deixar numa frase, o que é justiça climática? A pessoa que está ouvindo a gente até agora gravar isso, assim, ó, justiça climática é isso. O que seria, Isadora? Cara, você me quebrou numa frase, porque eu sou uma pessoa que tem nossa, eu sou muito ruim de sintetizar as paradas. Mas eu acho que a gente está falando dessa intersecção de mudança climática com
com direitos humanos, sabe? Com o humano dessa parte, né? Tipo, eu acho que quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de como a crise climática como um todo, ela vai conversar, ela vai impactar, ela vai atravessar outras questões estruturantes, né? Que eu mencionei, gênero, raça, classe, todas as desigualdades que a gente já tem. Eu acho que, para mim, isso é justiça climática, né? Quando a gente fala vamos falar de justiça climática, para mim, a gente está falando disso, a gente está falando desses atravessamentos, sabe? E aí tem algumas coisas, né? Também no sentido global, por exemplo, para além do que eu coloquei, também o que eu coloquei, mas no sentido global também, porque a gente também tem uma desigualdade no sentido amplo, porque a mudança climática, ela tem essa perspectiva global, né? Porque vai impactar o mundo inteiro, de formas diferentes, mas o mundo inteiro. E também ela foi, né, os responsáveis também têm essa escala global. E aí a gente tem essa diferença também, né, entre os países que são os responsáveis por isso e os países que estão e que vão pagar o preço por isso. E tem também essa desigualdade nesse nível mais macro, né, que também a gente pensa isso dentro de justiça climática. E eu acho que uma coisa que a gente tenta trazer também é a necessidade das pessoas que serão mais impactadas de estarem nos espaços de tomada de decisão, de estarem nos espaços de discussão, né, de participarem mesmo dessa pauta, né, de mudança climática. Então, é também esse esforço para trazer esses olhares de quem vai ser mais impactado e quem muitas vezes fica excluído também dessa conversa. Legal. Eu não foi uma frase, não consegui, desculpa. Poeta, não. Pedir demais para uma poeta, né? Fazer uma pequena frase. Ô Jorge, deixa eu te falar aqui. Cara, então eu acho que já dá para entrar já na questão a Carta dos Direitos Climáticos da Maré, né? Já dá para fazer aquela chamada já de início aí, dar aquela contextualizada em tudo que a gente tá querendo chegar até esse momento. Por favor, Jorge, faz aquela chamada lá. Olha, hoje a gente ficou assim, o projeto da carta é algo incrível, assim, né? Quando a gente teve acesso a isso, leu, né? Viu como foi o processo, isso pra gente foi incrível, assim. Então, quando a gente estava começando a pensar aqui no podcast, já estava seu nome assim lá, tipo, Isadora aqui, falar da carta, porque é isso, né? Falar de como esse assunto é discutido na quebrada. E aí, para quem ainda não viu, né, não sabe, o que é a Carta de Direitos Climáticos da Maré? Como que ela surgiu, Isadora? Como surgiu esse projeto? Bom, a Carta de Direitos Climáticos da Maré foi uma carta que a gente construiu entre moradores, trabalhadores do Complexo da Maré, para pensar as nossas demandas em relação aos direitos climáticos, né? E aí eu vou voltar um pouco para contextualizar algumas coisas. Primeiro, a Maré, para quem não sabe, a Maré é um bairro do Rio de Janeiro, né? Mas é um conjunto de favelas, um conjunto de 16 favelas. É gigante. Fica aqui na Zona Norte, fica aqui na Zona Norte do Rio. E eu sou moradora da Maré já há 6 anos. E tenho muito essa... Para mim, a carta foi... Só recuperando um pouco, porque a gente começou falando dessa história, né? Para mim foi muito especial, assim, porque é isso, eu comecei a trabalhar no Climate desconectada, subindo e descendo o morrão, indo para o trabalho desconectada, e depois eu trouxe tudo que, né, eu tinha, as conexões que eu tinha feito para cá, sabe? Desse território que foi onde eu estava esse tempo todo, enquanto trabalhava lá, né? Então, foi muito legal. E aí, assim, ela surgiu em parceria. A Maré também, acho que é importante contextualizar isso. A Maré é um território super mobilizado. A Maré tem uma história de
de muito trabalho dos moradores pelo território, sabe? Então, tem 2 pré-vestibulares, agora tem mais, assim, tem 2 pré-vestibulares que têm mais de 30 anos, que fazem um trabalho muito pesado no território, tem vários coletivos culturais, de tudo que você pode imaginar, é um território super mobilizado, assim, e feito por moradores mesmo, sabe? As coisas sendo feitas por moradores. Também tem o Museu da Maré, que é um dos poucos museus em favelas aí da América Latina. E aí, enfim, basicamente, a gente, dentro do Climate, né, começou dentro do Climate, a gente discutindo a questão urbana, né, porque quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes a gente já pensa na floresta, no mato, enfim, outras áreas, mas a gente sabe que a maioria da população hoje está nos centros urbanos, e é importante olhar também para a vulnerabilidade climática dentro das áreas urbanas, né? E aí também, dentro disso, também olhando para as populações vulnerabilizadas, as populações, tipo, a população de favelas e periferias no Brasil é gigantesca, assim, é um número, eu não lembro agora de cabeça, mas é muita gente. Muita gente. Sim. E aí, assim, ninguém tá falando disso, sabe? Da questão climática nessa perspectiva, da vulnerabilidade climática urbana. Então, a gente queria olhar para isso, e aí surgiu essa ideia de fazer a Carta de Direitos Climáticos, e aí eu falei, vamos fazer na Maré. E aí... Que legal. E aí a gente... Eu conversei com algumas pessoas aqui do território que também estavam construindo, começou com o Data, em parceria, né? Eu cheguei com o Climate, aí fui falar com o Data Lab, que é uma organização de criação de dados para mudar a narrativa sobre a geração de dados, que faz um trabalho muito foda com saneamento. Eles têm, uma parada que chama Cocozap, que é um WhatsApp que qualquer pessoa da Maré vai mapeando onde que tá o esgoto a céu aberto, onde que tá, o que tá acontecendo em tempo real, sabe? Aqui tem um buraco que tá um bagulho doido, aí manda lá pro Cocozap, eles fazem toda uma coisa com esses dados, enfim, um trabalho muito massa. E chamei também a Faveleira, que é um projeto de comunicação sobre meio ambiente, da perspectiva da favela, que é também daqui da Maré, para começar. E aí a gente se juntou e começou a pensar essa carta, e começou a pensar como a gente queria fazer essa carta, falar de mudança climática e fazer da forma que fosse o mais coletiva possível, chamando todo mundo que quisesse somar para colar junto, para discutir, para pensar. E também, uma coisa que veio desde o começo também foi que a gente não quer que a carta seja o ponto final, né? Que a carta seja um instrumento para que a gente consiga falar sobre o problema, mas também conseguir soluções concretas para o território, sabe? E fazer esse trabalho aí no depois da carta lançada, que é a fase que a gente está agora, na verdade, porque também é muito frustrante. Eu não sei se vocês vivem isso aí em algum grau, mas aqui às vezes tem muita coisa acontecendo, mas às vezes pouco volta para o território, sabe? Então a gente faz esse trabalho e aí não tem mudanças concretas assim no território, né? Soluções concretas de fato aqui. Então acho que esse passo também para mim é muito importante, sabe? Fundamental. Agora estou nessa expectativa do que a gente consegue fazer com a carta. Mas é isso. Que legal. Pode falar. Que legal. Ó, a gente vai deixar, inclusive, na descrição do vídeo, o link da carta. Leiam a carta, baixem lá, muito bacana o material, muito conhecimento ali. E assinem também, né? Dá para assinar, fazer a assinatura da carta. Vocês vão ficar sabendo mais do que é a carta. A Isadora vai falar mais pra gente, mas já deixando o aviso aqui, ó. Entra lá na descrição do vídeo depois, baixa a carta, leia, se informe sobre esse tema. Quando vocês vão pro território, Isadora, como que é chegar com esse tema lá? Vocês estão falando aí de um complexo da Maré, 140 mil habitantes aproximadamente. 16 favelas, né, o que torna ainda mais complexo, porque cada uma tem ali sua característica, seus problemas, suas soluções também. Como foi chegar com esse tema no território?
Teve resistência? Como que foi a recepção lá? Vocês chegam com essa ideia lá? Então, a gente organizou de forma que a gente teve um dia inteiro presencial na Luna Cultural, que tem aqui, para a construção da carta. E aí a gente convidou geral, assim, tanto a gente fez convites específicos, tipo, coletivos, escolas, cursinho, a gente, tipo, deu uma tipo, onde a gente pode ir, sabe, para chamar a galera. E aí... Os grupos que já estavam organizados ali também. Isso, grupos que já estavam organizados. E também a gente, tipo, fez faixa, botou faixa nas passarelas, botou faixa pela favela, passou um carro de som também, uma bicicletinha de som, na verdade, que o mano vai lá andando de bicicletinha e vai chamando para estar no dia e tal. E aí, no dia foi bem legal, assim, a gente teve bastante gente, né, que a gente considerou bastante gente, foram umas 40 pessoas, também considerando que é um dia inteiro, um sábado, você conseguir, dentro das demandas e tal, né, tipo, separar esse tempo para tá e tal, acho que é bem difícil. Mas, e aí, fiz essa introdução para dizer, né, que eu acho que quando eu senti essa coisa, assim, quando que eu consegui sentir mesmo, como que foi trazer esse tema? Foi nessa manhã, assim, porque a gente teve uma manhã de discussões, a ideia era ser mesmo, tipo, discussões, a gente começou com 2 mini aulas, assim, que eram feitas por pessoas do território, então uma falando sobre mudança climática e maré, e a outra sobre racismo ambiental, né? Duas pessoas do território que foram convidadas para falar sobre isso. E aí depois a gente abriu para conversa. E aí é isso, assim, tipo, o que eu sinto? Que é a mesma... O que a gente estava trocando até agora, sabe? Para as pessoas é muito difícil entender essas intersecções e entender, tipo... Na conversa, teve falas assim mesmo, tipo, eu acho que a gente só tá falando disso porque os brancos estão morrendo. Tipo, assim, sabe? E é isso, conversando, como que a gente vai... Até deu tiro uma hora. Que a Lona Cultural, ela fica num espaço muito simbólico, que é na divisa, que a gente chama de divisa. Que é um território que divide 2 áreas dominadas por facções rivais. Dentro da Maré. Então é uma área que tem ali uma complexidade grande. E aí nessa hora, assim, deu tiro e todo mundo até parou, assim, falou assim, viu, como que a gente consegue, como que a gente fala disso, sabe, aqui, sabe? E aí então teve vários atravessamentos, assim, e foi muito legal, porque eu acho que é isso, eu não tenho, eu como uma pessoa que hoje posso me considerar ativista climática, eu não acho isso ruim, sabe? Eu não falo assim, nossa, mas eles estão falando isso, mas eles têm que entender a importância de clima, porque eu já estive ali também, sabe? Nesse sentido de que... E até hoje estou em algum grau. Eu acho que esses questionamentos são importantes, sabe? Para a gente entender as diferentes urgências e o que a gente precisa conectar para a gente chegar no principal da questão climática aqui no Brasil, sabe? Principalmente quando a gente fala de favela e periferia, especificamente, também. Mas é isso, assim, foi bem punk, assim. E aí foi basicamente essa conversa, assim, tipo... Então tá. Então quando a gente tá falando de mudança climática, a gente tá falando de fome? A gente tá falando também de segurança pública? A gente tá falando de saneamento? Né? A gente tá falando de saúde? Né? Quando a gente conseguiu entender isso junto, quando a gente conseguiu ter essa conversa junto, eu acho que foi quando começou a fazer mais sentido para todo mundo. Legal. E essas discussões, elas têm que acontecer no território por isso, né? Eu acho que é importante, tudo isso faz parte, tudo isso que você relatou tá na carta, de alguma forma. E como faz diferença, né? Tá no lugar, sabe?
na atmosfera, de perceber esses movimentos, perceber o território, o que ele traz, né, o que as pessoas trazem. E isso faz total diferença, assim. Nesse processo, teve alguma coisa que te deixou muito triste, sem esperança e por outro lado, muito otimista nessa construção, de estar ali, de estar recebendo essas interações? Teve algo que mexeu muito com você nesse sentido, para desânimo, ou para muito esperançosa, assim, falou, nossa, olha, tem uma luz aqui que eu não tinha visto antes, assim, conectou? Cara, eu acho que da parte do desânimo, eu acho que é Deixa eu só te falar uma coisa, ó. Tá legal o seu som, você não precisa nem segurar, tá? Pode ficar tranquila que a gente tá ouvindo bem, né, Lê? Tá legal, sim, né? Sim. Não precisa, fica à vontade, que aí não fica melhor. Eu acho que o te ouvir melhor. É porque o celular ele equilibra automático. Fica bom, tava bom do jeito que tava. Tá bom, tá bom, ótimo. Então, vou soltar aqui. Obrigada, desculpa. Que isso? Mas não, tranquila. Então, eu acho que a questão do desânimo, na verdade, é agora, assim. Não é um desânimo, mas assim, eu acho que às vezes a gente desacredita um pouco também, né? Tipo, essa parte toda né? Porque eu sei que agora vem uma parte que a gente não controla, né? Que as soluções que a gente precisa, a gente precisa de apoio, né? Que seja do poder público, enfim. E aí eu acho que é aí que eu fico, tipo, tem uma parte de mim que fica, ai, cara, será? A gente participou de um evento aqui, ai, não sei, mas não, eu não sei, é isso. Eu fico nessa. Fala aí. Ansiedade aí. Eu fico Fala nessa ansiedade aí pra ver se vai fluir alguma coisa, sabe? Não, a gente teve um superintendente de mudança climática aqui do estado, entrou em contato com a gente para falar sobre a carta. E aí. Legal. E aí eu fiquei super pilhada, tipo, caraca. Aí, só que ainda não rolou, assim. Vamos ver se vai rolar. Eu espero que role. Eu tô assim, espero que role essa reunião, sabe? Que legal. Na torcida isso, aqui. Sim. Sim. Na torcida. E eu acho que, esperança foi a galera chegar junto, assim. Porque a gente teve lá as 40 pessoas no dia, né? E depois disso a gente fez um grupo de trabalho que era para escrever a carta, porque aí no dia a gente teve essa manhã que eu falei, à tarde a gente dividiu nos eixos, né, da carta, que são saneamento, urbanização, segurança alimentar e gênero e raça. E aí a gente fez grupos de trabalho para discutir, a gente dividiu em grupos para discutir separadamente, e aí para entender, tipo, aí nesses grupos a gente pensou o sonho da maré para aquele tema, pensando na mudança climática e maré, e pensou as nossas demandas, né? O que a gente precisa, que é o que foi para a carta, as demandas. Legal. E aí, assim, depois disso, a gente fez um grupo e falou, gente, quem quiser, né? Tipo assim, da galerona que tava lá no dia, quem quiser somar para escrever a carta, vem. Porque a gente fez uma colheita lá no dia, então a gente tinha os conteúdos, foi do dia presencial, mas a gente precisava da galera para escrever. E aí, tipo, tem uma galera que super somou e que foi, eu acho que, tipo, também se apropriando da pauta, sabe? Tipo, e aí a gente teve convite para falar em tal lugar. Quem vai? Eu vou, sabe? Pessoas que, tipo, não necessariamente estavam conectadas com esse tema antes dessa forma. E eu vi isso acontecendo, sabe? A galera, tipo, se apropriando do tema também e botando a cara lá para falar sobre, da sua perspectiva. E é isso. Teve um dia especial também que tá no meu coração, que eu saí com a Brenda, que é uma mina que somou pra caramba também durante todo o processo. E a gente saiu pela favela para colar o cartaz, que foi do lançamento. Quando a gente foi fazer o lançamento, a gente fez no Museu da Maré, foi no dia 22 de outubro agora. E aí a gente canelamos a favela inteira, as favelas, né? Porque
A gente foi aí passando por várias, para colando cartaz, assim. E aí foi um momento muito, muito gostoso, sabe? Que eu tava tipo, caraca, foi muito legal. Foi de estar mesmo em contato, né? Eu achei isso da hora com o pessoal ali. Poxa. Ó, vou falar a verdade pra vocês. Esse assunto pra mim é novo. E eu tô aprendendo muito com vocês, viu? Eu quero. Cada programa a gente vai aprendendo mais, meu. Por isso que eu tô deixando mais o Jorge conduzir. Porque eu tô aqui, cara. Eu só tô aprendendo. Tô ouvindo, tô castelando. Assisti o documentário e tal. Li a carta. Eu achei muito, muito bom, cara. E eu tô aprendendo muito, hein, meu. Ô, Eloy, é demais, né, cara? Sim. Assim, a mobilização, né? É legal quando a Isadora fala dos coletivos que estão lá, desse movimento comunitário. Assim, eu sou fã, assim, dos projetos que vocês têm aí, conheço alguns projetos. A gente tem um dos projetos nossos aí é criar conteúdo, mini documentários aí, ó. Quem sabe a gente não pode ir um dia aí na Maré, conhecer esses pontos que você falou, conhecer o trabalho também que é feito, porque é o que precisa nas quebradas, né? Essa informação chegar. A gente teve, por exemplo, a Covid, né? E a gente viu o quanto a informação fez falta em muitas comunidades, né? No Rio teve algumas comunidades que tiveram um trabalho muito ativo, em São Paulo também, de trazer uma informação, né, para ajudar as pessoas a passarem por esse processo, né? Então, poxa, é muito legal ouvir e ver, né, o que está sendo feito nas quebradas, o que está sendo feito nas quebradas do Rio aí, né? E que inspira a gente aqui em São Paulo. Isso é muito legal. Você falando da pandemia, tem um movimento que se formou na pandemia aqui, que é a Frente Maré, que trabalhou principalmente na questão da fome, né? Então, oferecendo janta, cesta básica, enfim, fazendo essa mobilização para a galera. E aí eles colaram também no dia lá e ficaram no grupo de segurança alimentar, sabe? E aí, tipo, essas conexões que você está falando, tipo, foi uma coisa que surgiu da urgência da pandemia. Eles estão aí diretamente, tipo, na linha de frente aí da questão da fome aqui no território. E aí participaram também pensando em mudança climática e como isso pode impactar a segurança alimentar, né? Eu acho que essas conexões são muito maneiras. Que legal. E é isso, né, Isadora? Às vezes a gente vai falar disso e aí a gente ouve exatamente isso. Pô, isso aí não é um assunto, não é pra mim isso, né? A gente pensava isso, né? A gente estava nesse lado, né? E é isso, né? A questão da fome, né? As pessoas não terem como se alimentar devidamente também é um problema que está nessa pauta, né? Então, quando a gente fala de clima, de emergência climática e de mudança e de uma coisa muito importante que você falou, que a gente vai falar mais para frente, que é a adaptação. A gente também está falando da questão alimentar, né? E a gente sabe aí, né, pelos relatórios que saíram aí nos últimos tempos, que o Brasil aí tem 33 milhões de pessoas aí em situação de fome, né? Você percebeu isso nesse período também na Maré? Teve esse aumento? Como que isso acontece aí para vocês? Tá acontecendo ainda? Tá acontecendo ainda. Eu na pandemia, como eu falei, eu sou assistente social, né? Aí na pandemia, eu inventei de ter 2 empregos. E eu tava trabalhando num projeto que era de fazer visita domiciliar na casa da galera. E assim, para mapear mesmo essa parada, tipo, quem precisava de cesta básica, e entre outras coisas, né? Porque a demanda de várias coisas diferentes. Então, saúde mental, por exemplo, é outra coisa que, tipo, ficou muito, muito latente e é muito difícil conseguir atendimento público ou, né, tipo, num valor acessível. Mas sim, eu acho que a gente teve um aumento muito grande, né? A gente voltou para o mapa da fome. Foi isso. E eu espero que mude o cenário aí. Eu tenho muita esperança que vai mudar. Eu tenho muita esperança.
Porque quando que nem a gente, né, sociedade civil gosta de falar isso daí, é o povo, né? Isso, na verdade é o povo. Quando o povo se ajunta pra essas paradas assim e vê as necessidades mesmo, os caras têm que mudar ou tem que mudar, não tem jeito. E espero que isso alcance igual da forma que a gente tá tendo sobre esse momento climático que a gente tá vivendo, né, Jorge? Cara, e isso é interessante isso, né? Quando você falou, Isadora, sobre a questão de que em outros países as coisas estão mais tranquilas e isso se torna um assunto prioritário, né? E me chamou a atenção, por exemplo, na carta, lá no capítulo 3, vocês citam um direito que está na Constituição, previsto em Constituição, né? Que fala assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente está falando, por exemplo, de fome, que é outro direito constitucional, né? Todos têm direito à alimentação, todos têm direito à educação, à moradia, enfim, acesso à educação, desde o básico aos mais altos níveis. São direitos que a gente historicamente não tem, né? Quando vocês discutiram isso, como que foi pensar, por exemplo, esse direito de um ambiente equilibrado no local, no território de vocês, né? Olhando para o território de vocês e diante da história de vocês, ler isso em grupo, né? Porque há uma diferença, né? Como a gente está discutindo junto, né? Como que foi ler isso aqui? Nossa, a gente tem direito a um meio ambiente equilibrado e como que foi isso para vocês? Olha, eu acho que tem uma coisa que é o que você falou, né? De que os direitos são negados historicamente, assim, tipo, a população de favela, por exemplo, é isso, já não são vistos como cidadãos de direito, na verdade é isso. Então, eu acho que já tem enfim, já historicamente a gente já sabe disso, já entende que tipo, pode estar lá, né? Tem isso tipo, pode, eu tô falando de uma forma mais assim, mas você conversar com uma tiazinha aqui na minha esquina e falar, isso aí é muito bonito, tá só escrito, mas pra gente não vale, sabe? Tipo, e é sabido isso. Mas eu acho que também, tipo, quando a gente estava pensando junto, né, especificamente também falando de meio ambiente, eu acho que o que vem muitas vezes é uma dificuldade até de imaginar, assim, né, tipo, o que pode ser feito, sabe? Por exemplo, a gente tem a questão da arborização, né, que você ter ruas e espaços que tenham árvores é uma forma de adaptação, porque melhora o ar e faz sombra, né? Abaixa a temperatura. Então, se a gente vai sofrer com mais calor e tudo isso, você ter regiões arborizadas é super importante. Aonde que vai enfiar as árvores aqui? Assim, porque é uma coisa real, assim, né? De, tipo, de ter essa questão. E aí são as questões que se colidem também, que fica muito complexo, porque qualquer espacinho que sobra aqui, inclusive calçadas, hoje em dia calçadas, basicamente, porque não tem mais terreno vago. Então, as calçadas, né, tá construindo, né? E aí tá construindo ou para fazer uma loja ou para morar mesmo, né? E aí tem a questão, tipo, também é uma moradia necessária, né? Para alguém estar ali, mas ao mesmo tempo, sabe? Várias coisas assim. E é complexo pensar isso, né? Muito. Complexo pensar isso, né? Quer falar, Lê? Fala aí. Não, pode seguir. Porque... vai lá. Você falando disso, né? Eu fiquei pensando exatamente isso, né? Olhando para as nossas realidades e como que isso se conecta a esse tema, né? E tem uma frase que é bem marcante na carta, que é: adaptação climática é sobrevivência. E como comunicar isso para as pessoas? Eu acho que esse é o nosso desafio, essa é a proposta do
a quebrada no clima. Isso aí virou também um objetivo, né, de vida, né? Então a gente está... Como a gente comunica essa questão, né, da sobrevivência? A gente tem a realidade, né? A gente tem essa situação que precisa ser adaptada, né? Porque eu acho que é uma das coisas, por exemplo, essa urgência que eu tô te falando, que a gente está conversando aqui hoje, eu fui ter há pouco tempo, porque parece que é uma coisa que vai acontecer daqui 50 anos, vai acontecer daqui 100 anos, né? Tipo, não, mas já está acontecendo, né? Então, como comunicar isso diante dessa realidade, né? Olhando para essa realidade que você vive, né? Que você conhece tão bem. Então, eu acho que a gente tem que entender exemplos práticos disso para comunicar com as pessoas, assim. E aí melhor ainda se for coisas que dialoguem. Vou dar um exemplo. Tipo, aqui na Maré, né? Que eu falei, a galera que estava dando aula era pessoa do território, porque é diferente eu falar, o nível do mar vai subir, e eu falar, o nível do mar vai subir, vai alagar Nova Holanda e a Baixa do Sapateiro, que são as duas favelas da Maré que estão mais abaixo do nível do mar, que mais baixas, são mais baixas, né? Porque a Maré é uma comunidade costeira, então a Baía de beira a Baía de Guanabara, né? Então vai subir, quem vai onde que a água vai invadir primeiro vai ser a Baixa Nova Holanda. Tem um estudo do Instituto Pereira Passos sobre isso. Já mudou. A conexão já é outra. Ou falar, vai ficar mais quente, né? Tem estudos hoje já falando sobre a questão do calor, quanto mais calor, e o aumento de violência. Você imagina uma operação policial aqui, os caras tudo fardado, num calor de 45 graus, numa estrutura racista que entende que é a pessoa preta favelada que é o inimigo a ser enfrentado. Sim. Filho, é a receita do desastre. Vai morrer mais gente. Sabe? Eu acho que, tipo, você fazer essas conexões e tipo, ter esses exemplos práticos pra gente entender também. Também foi como eu fui entendendo, tipo assim, quando um exemplo que eu gosto muito, que foi o Sérgio, que trabalha no Climate, que falou uma vez que, pra mim, eu falei, é mesmo, que ele falou, sabe qual é a diferença? Por que a galera, né, as pessoas pobres tal, é muito diferente do impacto das pessoas ricas, por exemplo, dependendo do território. Porque vou falando de nível do mar, né? O nível do mar vai subir, tem ali toda a zona sul do Rio de Janeiro, que é uma região super, super classe média alta, classe alta, rica e tal. Se o mar, né, uma ressaca braba, o mar invadir, a galera pode até perder as coisas, né? Pode ter feridos, vai perder as coisas, mas assim, né, se eu perdi a minha casa, eu tenho 3 casas. Eu vou para minha casa de férias, sei lá, ou eu reconstruo muito facilmente, né, a minha casa. Agora, na hora que essa água invadiu o Rio das Pedras, que é uma favela também que tem aí grandes chances de, com o aumento do nível do mar, ter muito território perdido, cara, aquela casa, às vezes, é a batalha de gerações para ter aquela casa, sabe? E como que vai ser reconstruído? Então, eu acho que esses exemplos, assim, ajudam a gente a comunicar e a entender, sabe? Entendendo o que tem a ver com a gente. Como é importante, né, Isadora, ter pessoas na quebrada pensando isso, falando isso e participando dessas discussões, né? Que traz para esse prático, né? Para esse concreto, né? E tá ali, né? Não é uma coisa tão distante, não é uma coisa, é uma coisa que impacta diretamente, né? Então, esse é um desafio, né, Lê, que a gente tem de Sim. trazer outras conversas, né? A gente tá em... Eu sei que é uma outra mentalidade, tá? Mas a questão é o quê? As pessoas muitas pessoas usam isso como pânico moral, como aconteceu como que fala, nas eleições, né?
que a gente viu muito sobre isso, para causar medo nas pessoas, simplesmente para ganhar voto e se perpetuar no poder, né? Os golpistas, a gente sabe como que funciona. E nesse caso aqui não é questão de pânico moral, é a questão da realidade, é a verdade, saca? Então, isso que o que me traz medo é isso, é a verdade que a gente tá vendo, mas é reversível no sentido de que a gente tem que continuar, né, nessa luta, né? A gente tem que continuar nessa luta. E eu tô aprendendo muito com vocês, cara, e vejo que não tá distante das... Como que eu posso dizer? Não tá distante da nossa luta de periferia, de espaço, saca? Na questão social, a ambiental, ela anda junto, saca? Eu venho cada vez mais entendendo isso, né, Jorge? Sim. Andar junto. E como é importante, né? Fiquei pensando também, Isadora, no que você fala, na importância de dados, né? De ter pessoas da comunidade olhando para esse território e também entendendo o que essas mudanças impactam ali, né? Então, justamente para, colher dados, né? Olha, tem informação, isso aqui é uma coisa que está acontecendo, acompanhar, né? Isso é uma coisa também, dados. E outra coisa também que me chama a atenção, a gente tô falando aqui com um rapper, com um produtor, com uma poeta, com uma agente cultural. Como a cultura também tem um papel importante de ajudar a gente a pensar sobre isso, né? De ajudar a gente também a fazer algumas mudanças, né? Como que você vê a cultura, e aí diante da sua experiência, como que a cultura ela pode colaborar, né, para que a gente comece a perceber isso, a olhar para essa realidade, né, a olhar para o clima, né, olhar para nossa quebrada de uma forma diferente. Eu acho que, como você falou, né, eu acho que a cultura tem ela comunica, né? Ela comunica de várias formas e ela chega muitas vezes em quem talvez o podcast não vá chegar, né? Mas talvez um rap vá, ou, né? Tipo, então eu acho que é muito importante, assim. Eu ainda sinto falta, assim, um pouco. Mas assim, eu tô falando muito da minha perspectiva, tá? Porque pode ser, e provavelmente existem projetos muito fodas que falem de clima, né? Que produzam arte falando de clima e tal, mas eu conheço poucos. Eu ouvi uma vez um poema muito, muito foda de uma poeta lá de Recife, da Flora, que era sobre crise climática. Vale a pena, assim, procurar. Depois eu posso ver se eu acho para mandar para vocês. Manda pra gente. Eu sei que tem alguns movimentos também, tem uma galera aqui na Maré que está com um projeto também que chama Plantando a Favela, e aí elas revitalizam espaços com planta, né, plantando horta e grafite, e aí fazendo também artes visuais, assim, né, com essa temática para colocar. Eu acho que tudo isso é muito potente, assim. Eu não vejo tanto no mainstream, assim, tipo, esse tema sendo abordado, sabe? Pouco ainda, eu acho. Falta, né? Falta. A gente sente falta na cultura, né? E a cultura hip hop aí, que é a cultura que a gente está inserido, a gente precisa que fale também, né? Que use esse instrumento para discutir isso. É mais um problema. A gente sabe que tem vários, né? Tiveram tantos e tem tantos, mas esse é algo urgente, assim, né? Então, uma das coisas que a gente quer incentivar é essas vozes que surjam, né? Pessoas que surjam fazendo música, poesia, movimentos, que aprendam com os movimentos que vocês têm aí, muito forte, essa coisa comunitária, porque a gente precisa de políticas públicas, mas é muito importante a gente ter também mobilização da sociedade civil, né? Pessoas, coletivos, grupos se mobilizando, né? Ideias se conectando. A gente está aqui falando de São Paulo, da Zona Norte, da Zona Leste e do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio. Então, ter essa troca de experiência, ter essa conexão para que a gente possa ver,
por exemplo, o resultado da carta na Maré, mas também se inspirando para que por que não surge uma carta no Parque Santa Madalena, no Jardim Elba? Então é isso que a gente quer que deixa eu falar uma coisa, Jorge. Boa, que eu boa. não falei, mas que é importante, que é isso aí. Aí a gente, a partir do processo que a gente fez na Maré, a gente desenhou também uma metodologia que está aberta para quem quiser pegar para desenhar a carta de direitos climáticos aí em várias quebradas diferentes. Meu sonho. Boa. Quero ver. Aí sim. E aí, assim, eu acho que, para mim, eu acho que é muito importante que sejam pessoas do território, né? Ou que tenham, enfim, pessoas do território que abracem essa causa, assim, que queiram fazer nos seus territórios, assim, para ter esse olhar, né, que a gente estava trocando aqui. Mas tá aí, a gente tem a metodologia, eu vou passar para vocês também, eu não sei se vocês já têm, Legal. mas senão eu deixo com vocês o link aí também, porque tá aberto, quem quiser usar, tá contando um pouco do que eu contei para vocês aqui também, sabe, qual foi o processo, o que a gente fez, né, para desenhar a Carta de Direitos Climáticos, porque eu acho que é uma coisa que dá para acontecer em várias quebradas. Que legal, a gente vai deixar disponível também aí, ó, legal. E aí vamos torcer aí para que surjam movimentos aqui também, em outras quebradas. Aí a gente sabe que a internet, as pessoas podem estar ouvindo a gente em mais variados lugares, né? Que surjam projetos como esse, assim, é inspirador aí a carta. É muita coisa, assim, são várias coisas, mas assim, tem um ponto que é muito importante, eu queria que você falasse um pouquinho, que é nesse processo de construção da carta, Isadora, como que foi? Como que vocês viram, né, a importância de pensar a questão de gênero e a questão racial, de raça, para propor soluções, né? Que é algo marcante na carta. Como que vocês, nesse processo, se deram conta disso? Como que é essa questão de gênero? Como que é essa importância aí para você de gênero e raça, né? Para discutir essa questão climática? Então, eu acho que, como eu falei, lá de manhã, já quando a gente começou a conversar, já surgiram essas questões, sabe? De colocar a questão racial, principalmente, assim, muito, muito forte no debate, assim, colocando que é uma urgência, né? O racismo, nas suas várias formas, a grande crise brasileira, assim, não sei se eu posso falar assim, mas porque a gente está falando de crise climática, então isso veio desde o início. E aí a gente até ficou pensando assim, tipo, será que a gente coloca como eixo? Porque, na verdade, são questões que atravessam tudo, né? Atravessam todos os outros eixos também, mas a gente achou importante ter um eixo específico para isso, para também não deixar de pontuar mesmo, né? De que essas questões são questões que são atravessadas pela crise climática, né? Então, as pessoas pretas vão ser mais impactadas, as mulheres vão ser mais impactadas pela questão climática, e a gente precisa pensar soluções que também entendam essa diferença, né? A pandemia, eu acho que ajudou muito também a pensar essa coisa, né? Que era isso também, né? A pandemia era global, pegava todo mundo, mas a gente estava na mesma tempestade, mas aí tinha aí um no cruzeiro, outro ali na tábua, né? E a crise climática acho que é muito parecido, sabe? Nesse sentido. Sim. A tempestade é a mesma. Agora, a forma com que as pessoas vão conseguir se adaptar e os recursos, enfim, é diferente, assim. Eu acho que as soluções, elas só vão ser soluções de fato, funcionar se a gente compreender primeiro essa diferença, né? Diga. Pode falar, Isadora, por favor. Na verdade, tem relação com isso, mas não especificamente, assim. Mas é uma coisa que eu não queria deixar de falar também. Uma coisa que surgiu muito da nossa conversa, na construção da carta, é pensar... A gente que ficou muito afim, acho que até tá como uma das demandas, até nesse item de gênero e raça.
que a gente queria muito também mapear, de alguma forma, ou entender as soluções que já existem, sabe? Porque, vocês vão me entender, a galera de favela, periferia, a gente é grandes mestres da adaptação. A gente sabe se adaptar. Então, quando a gente está falando, né, na adaptação, nesse sentido macro, mas pensar também quais soluções que já existem, né? Se eu moro aqui e toda vez que dá uma chuva mais forte, a rua enche, aí eu já entendi que eu fiz ali um murinho na minha porta, ou sei lá qual foi a coisa que eu inventei, né, para lidar com esse problema. Então, quais são as soluções que funcionam, que são tecnologias faveladas, sabe? Que são tecnologias da favela, que só não são compreendidas como tecnologia porque nasceram nesse território, sabe? Então, o quanto também é importante a gente tentar olhar para o que já está dado aqui, sabe? Que muitas vezes só não é valorizado, não é reconhecido, não tem apoio para ser multiplicado, né? Para alcançar um outro nível aí de escala. Isso foi uma coisa também que surgiu da nossa conversa que eu fiquei muito pilhada, assim. Eu acho que é um passo muito importante, assim. Você vai falando e eu vou anotando aqui, tipo, é muita coisa, assim. São várias ideias, demais. Sem palavras, assim, essa conversa, mas não acabou, não. A gente quer saber mais. Isadora, qual é o seu sonho para sua quebrada? Sei que vocês perguntaram isso lá, você falou que perguntou. Qual é o sonho da Isadora para Maré? Cara, eu acho que eu queria todo mundo vivendo bem. Eu acho que eu penso muito do que, não sei, mas eu penso muito do que eu não queria, assim. Eu acho que para mim, eu adoro esse lugar, assim, muito. E para mim, tipo, uma das principais coisas que é o que... E não só para mim, porque eu tô falando de mim, mas eu já tive essa troca com várias outras pessoas, assim. E que o que acaba tirando a galera daqui é a violência, mano. É troca de tiro, é operação policial, é assassinato, genocídio, enfim. Porque e é muito louco, porque existe todo um carinho, é um lugar que você pode mais se sentir em casa do universo, mas isso acaba te tirando desse lugar, sabe? Porque é muito, muito ruim viver assim, enfim. O medo, você não poder ir e vir. Eu quero que isso acabe, esse é meu sonho. Eu quero que ninguém passe fome, eu quero que a gente tenha água, quero que a gente tenha lazer, quero que a gente tenha que a gente tenha mais espaços como o da Mata, que a gente tem aqui o Parque Ecológico da Maré, que está todo abandonado. Eu quero que esse espaço seja lindão. Eu quero esse espaço cheio de árvore, cheio de vida, cheio de pula-pula para as crianças. Sim. Legal. Você falou do parque do pula-pula para as crianças. Que mundo que você pensa em construir, que você gostaria de construir para o Cauê? Garotão de 3 anos, Cauê. Esse aí. Eu acho que é isso. Eu acredito muito nessa coletividade, na vida em comunidade, na troca, na gente se conhecer, na gente se humanizar, na gente tratar todo mundo com respeito, em todo mundo vivendo com dignidade. E eu acho que, né, falando do nosso tema também, de alguma forma, eu acho que a crise climática vem também como uma grande lição civilizatória. Eu lancei uma palavra civilizatória. Porque eu acho que é para esfregar mesmo na cara da colonização, né, que veio olhando para modos de vida originários que tinham essa relação com a natureza de respeito, de amor, de
de entender a natureza como mãe, e dizendo que não, a gente é mais evoluído e tal. E aí eu acho que a crise climática é um grande tapa na cara, assim. Eu acho que a gente tem que aprender mesmo, assim, e se reconectar, sabe? E é um exercício pra gente também, que veio da cidade, que foi criado na selva de pedra e se reconectar com isso também e mudar a mentalidade, sabe? Em vez de... é isso. Sim. Demais. Ô, Isadora, alguma dica para pessoas como nós aí que estamos começando a entender isso, a pensar esse tema, para aquela pessoa que está ouvindo a gente, que quer se aprofundar um pouco mais, quer conhecer mais sobre o que é isso, né? Emergência climática, isso é para mim, isso é para gente. Você tem alguma dica para quem quer aprofundar nesse tema? Eu acho que tem algumas coisas rolando aí, eu não sei aonde as pessoas estão, né, para falar assim, tipo, mas eu acho que ficar ligado se, tipo, seguir pessoas ou conteúdos, tem uma galera boa aí brasileira de quebrada, preta, indígena, que tem falado sobre isso, né, acho que seguir essa galera, começar a pensar também, eu acho que só de você também, tipo, tem alguma coisa acontecendo. Observar como isso afeta a tua quebrada, sabe? E olhando mais, tipo... sempre quando tá muito calor, cai a luz. Porque geral liga o ar. Aqui no Rio, a galera normalmente tem ar. Porque geral liga o ar, aí cai a luz. Tá, então eu já sei que o bagulho tá esquentando. Isso vai ficar pior. A gente vai ter... né? Isso vai se repetir mais e mais, e ir percebendo também, porque eu acho que isso é essa identificação que a gente falou, né? A gente entendendo como que isso nos impacta de fato, assim, e ao nosso redor. Legal, legal. Vou fazer aqui o meu jabazinho também, né? Que o Climate... e eu trabalho no Climate Reality Brasil. E a gente oferece curso sobre mudança climática gratuito, virtual. Segue lá nas redes sociais. Quando tiver, a gente vai postar. Ainda não tem data do próximo. Mas vira e mexe está acontecendo aí. Sempre 0800 falando sobre mudança climática. Legal, que legal, que legal. E você falou de pessoas para seguir. Você quer deixar sua rede social? Quer deixar mais algum nome para que as pessoas possam acompanhar, seguir? Ai, gente, a minha rede social, ela... mas eu posso deixar, é @IsadoraGram, mas tem várias coisas aleatórias lá. Mas tem uma galera aí, eu posso passar para vocês depois, se quiser, pode ser? Legal. Passa assim que a gente compartilha. Boa. Vamos deixar nessa rede aí, a gente põe nas descrições, vai ficar legal. Demorou. Deixa eu te perguntar, ficou alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou? Algum tema, alguma coisa que você acha muito importante falar? E o Lê também, falar, perguntar. Vamos lá. Não, então, a questão a questão que eu perguntei a mesma coisa pro Jair, né? Você lembra, Jorge, na outra entrevista? Sobre a questão de política, que foi que eu levantei pra Isadora, né? E todos que passar aqui eu vou fazer a mesma pergunta. Porque é só. Não só assim, né? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que eu acho que é importante a gente ter essas representações lá também, né? Porque, como eu já falei já pro Jorge, eu vou bater nessa tecla. A gente vê bancada da bala, bancada da Bíblia, não que seja ruim, tá? Mas, tipo assim, questão de fé, não tô dizendo nada preconceituoso em relação a isso daí, tá? Mas a gente, cada vez mais eu quero ver gente que representa a gente lá. Representa quebrada, a comunidade que tem a mesma linguagem, a mesma visão. Então vou bater nessa tecla com todo mundo que passar aí também, tá bom? Mas Jorge, você quer finalizar? Acho que já tem um tempo suficiente aí, como que tá?
Eu falo, nossa, suficiente aí. Falei pra Isadora que ia ser uns 40, 45 minutos. Passou um pouco. Meu, e pior, cara, e passa muito rápido, hein? Me iludiu. Não, mas foi ótimo. Legal, você quer deixar uma palavra final aí, Isadora, pra gente? Algo a falar? O espaço é seu. Ah, cara, eu acho que eu só quero agradecer mesmo. Eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que alguém me chama pra me entrevistar. Fiquei tipo, meu Deus. Poxa. Fiquei honradíssima. E ainda mais vindo do podcast de vocês, assim, porque eu falei, né? Já sou fã, já era. Pô, valeu. E eu acho que é muito importante, assim, eu acho que o que eu vou repetir, assim, porque eu acho que é a minha forma de saudar vocês. Eu fiquei viajando nisso, vindo no ônibus hoje, 483 de Cria, lotado, pensando que eu tava ouvindo o podcast, e aí eu tava pensando nisso, eu falei, cara, eu sempre me cobro, né, porque eu demorei muito pra me ligar nas paradas, climática, e, tipo, me apropriar e trabalhar mesmo nisso, acreditar, né, com esse amor e tal. Mas, foi quando eu pensei assim, cara, viu, se eu tivesse ouvido esses caras antes, eu já ia ter virado uma chavinha mais rápido, sabe? Então, enfim, só queria terminar com isso mesmo, saudar o trampo que vocês estão fazendo, agradecer pelo convite, adorei a troca. Valeu. Demorou. Tamo junto. Isadora, mas obrigado de coração mesmo por você ter participado aí, por intermédio do Jorge aí. O Jorge me puxou pra gente fazer esse projeto aí. E, meu, eu tô aprendendo pra caramba, eu tô curtindo também bastante, tá? E grande prazer aí, obrigado aí por você ter estado com a gente nessa entrevista aí. Espero que a gente tenha conduzido legal aí, né? Mais o Jorge, né? Eu mais tô aprendendo aqui também, né, meu? Jorge, pode finalizar pra gente, por favor, e manda sua mensagem aí também, por favor, mano. Pô, sem palavra, obrigado, Isadora, por aceitar o convite, pela gentileza. A gente aprendeu muito, foi muito rico. Tenho certeza que vai acrescentar muito para quem ouviu. O trabalho de vocês é muito especial, estou na torcida e vou seguir acompanhando aqui o projeto, o desenvolvimento, tudo que está acontecendo aí com a Carta da Maré. Lê, obrigado pelo espaço aí, pela parceria. E, meu, por a gente estar nesse espaço aí, fazendo esse projeto que a gente acredita, assim. Eu lembro que ele falava pra mim, Isadora, de fazer, eu falava pra ele, cara, não quero, não tem nada pra falar, nada que vá acrescentar nada. Quando eu me dei conta desse tema, eu chamei ele e falei, cara, agora eu quero fazer algo que é isso, porque isso é muito importante, a gente precisa começar a discutir, e nós, né, a gente, tipo, pessoas como a gente, trazer pessoas para discutir isso, para que a gente aprenda, porque isso é algo que vai impactar a vida de todo mundo, né? A gente tá falando, você falou do Cauê, tem a Aira, que é a filha do Lê, tem o meu filho. A gente sabe que numa situação extrema, né, emergência climática, as crianças vão ser as que mais vão sofrer, né? Os idosos, as pessoas mais vulneráveis. Então, me veio esse senso de urgência, tipo, ó, a gente precisa conversar sobre isso na quebrada. Então, ter você hoje aqui conversando com a gente, trazendo a sua experiência, essa conexão, né, com o pessoal do Rio, pra gente é rico. Obrigado. Na torcida aqui, também conte com a gente no que a gente puder colaborar e somar também. A gente está à disposição e obrigado, viu? Gratidão. Valeu. Bora construir umas cartas de direito climático aí nas quebradas de São Paulo. Boa. Aí, Vamos Jorge. lançar esse desafio. Demorou, então. Não sei. Tamo junto, ó. Feito. São Paulo, Rio de Janeiro, conexão. Obrigado, Isadora. Obrigado, Jorge. E estamos finalizando aqui mais esse episódio. Muito obrigado a todos vocês que estiveram até esse momento com a gente. Tamo junto, um forte abraço e é nóis.